Olá, pessoal! A aula de hoje é uma revisão sobre sistemas de coordenadas. Então, vamos lá. Primeiro, vamos rever o que é o plano cartesiano, que é o encontro aqui de duas retas, exatamente aqui no ponto 0, 0, onde o eixo horizontal nós chamamos de x e o eixo vertical nós chamamos de y. Elas são perpendiculares entre si. E aqui, ó, no eixo horizontal para a direita, eu tenho sentido positivo, os números são positivos nessa área. Depois, para a esquerda, aqui na horizontal, eu tenho os negativos. Para cima, no eixo Y, os positivos. E para baixo, no eixo Y, os negativos. Esse tipo de plano, a gente consegue fazer figuras planas, retas, gráficos. Agora, quando eu quero trabalhar com uma figura tridimensional, eu já trabalho com o espaço cartesiano, que nada mais é que agora foi criado mais um eixo para a altura aqui, né, da sua figura. No caso aqui, o eixo Z. Já está até aparecendo aqui para vocês uma figura tridimensional. Vamos relembrar também como que eu calculo o ponto médio de um segmento. Olha, eu somo as coordenadas dos extremos, ou seja, a coordenada do A, tá vendo? Depois, a coordenada do B em X, divido por 2. A mesma coisa eu faço com o Y, a coordenada do ponto A, depois a coordenada aqui do ponto B em Y e divido por 2. Vou dar um exemplo aqui numérico para a gente ver que você, na verdade, não precisa decorar, tem que entender. Então, ó, se eu colocar isso aqui nas fórmulas que eu dei aqui para vocês no início, vocês vão ver que vocês poderiam fazer sem o uso de uma fórmula em si, só olhando para o seu desenho, ó. 2 mais 6 dividido por 2 vai dar 4, tá vendo? 7 mais 3 dá 10, dividido por 2 vai dar 5. Se você olhar nesse segmento aqui, ó, como que você chega no ponto médio? De 2 até o 6, você vai ter que andar 2 para chegar no ponto médio, que é no ponto 4, ó. Andei 2 até aqui, mais 2 até aqui. A mesma coisa aqui em Y, ó. Como tem 4 pontos aqui de diferença, a metade é exatamente no ponto 5, que foi o que deu aqui, ó. Andei 2 para chegar até o 5, depois mais 2 para chegar até o 7. Se eu fizer agora o ponto aqui no meu plano cartesiano, com essas duas coordenadas, você tem exatamente aqui o ponto médio do segmento AB. Distância entre dois pontos no plano cartesiano. Mesma coisa, o que eu tenho que saber é trabalhar com o teorema de Pitágoras, que é útil em muitos exercícios. Essa formulazinha é o teorema de Pitágoras. Olha só para cá. Essa distância em vermelho, ela é hipotenusa em um triângulo retângulo, tá vendo? Então, para saber a distância aqui, o tamanho desse segmento, é só usar o teorema de Pitágoras. Eu tenho que saber o tamanho desse cateto, que nada mais é que ponto final menos inicial, que é isso que ele está dando aqui para vocês. E a mesma coisa desse lado, ó, o tamanho desse cateto, essa distância, ponto final menos inicial. E você já vai descobrir, então, o tamanho de cada cateto. Eu estou colocando aqui números para a gente fazer um exemplo numérico. Então, ó, peguei ponto final menos inicial. Vai dar 4. Se você reparar aqui, eu andei 4 pontos mesmo. E aqui também, ó, ponto final menos inicial vai dar 3. Eu andei realmente 3. Se você inverter, por exemplo, aqui, no final vai dar a mesma coisa, ó. Se você fizesse, por exemplo, aqui, ó, 3 menos 6. Aqui seria seu ponto final, aqui o inicial, porque tanto faz, né? Se eu sair daqui para ir até lá, ou de lá até aqui, eu andei a mesma coisa. E como está elevado ao quadrado aqui, ficaria menos 3, ia dar no final o mesmo resultado. Então, ó, a distância aqui vai ser 5, usando apenas o teorema de Pitágoras. Eu não preciso decorar essa fórmula, eu tenho que entender. Eu espero ter ajudado. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus!